Uma garota que infelizmente foi impedida de descansar em paz por múltiplos insetos que dominaram seu corpo apodrecido, a transformando em um espírito maligno que buscará encontrar outro recipiente para a sua maldição. Isso é a história de Chimera do mod FNF Lulab e é ela que eu falarei no vídeo de hoje. Venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, que vão ganhar um bonequinho do Gengar se assistirem até o final, e vamos entender Chimera, o espírito maligno de Pokémon. Bem, antes de explicar a Chimera, ou melhor, o seu nome verdadeiro, Hex Maniac, eu preciso dar a vocês um contexto de quem ela é e qual creepypasta exatamente ela está sendo baseada. Mas quem vai fazer isso não vai ser eu, vai ser o meu grande amigo Yuri ou Void Express se preferir. A Hex Maniac, em realidade, é uma personagem oficial dos jogos de Pokémon. Mais especificamente, aqueles NPCs genéricos que sempre aparecem sendo repetidos ao longo do jogo e podendo nos chamar para batalha. Aparece desde a terceira geração na real, mais especificamente desde Rubi e Safira, onde a sua aparência era bem mais meio fofa, eu diria, sendo basicamente uma garota com vestimentas de bruxa. Afinal, ela era uma treinadora do tipo fantasma, especialista em usar pokémons desse tipo. Mas com certeza a versão dela que acabou tendo mais destaque foi a sua versão a partir do XY, onde ela ganha uma aparência bem mais chamativa, sendo uma garota de olhos hipnóticos roxos, longos cabelos e vestido roxo, e geralmente o pano roxo pelo qual segura suas pokébolas, sendo uma provável design mais conhecido dela, e que ficou bem mais popular por motivos estranhos. Mas também há outro motivo pelo qual a Hex Maniac de todos os vários NPCs genéricos de Pokémon ter sido destacado. Porque existe um evento tanto raro que aparece no próprio Pokémon XY, lá na cidade de Lumiose. Se você for na South Boulevard e entrar em um dos prédios sem nome, ao lado do prédio do hotel da área e ir até o segundo andar do prédio, o único andar inclusive que não há ninguém dentro, esse evento acontecerá. Não, você não é a pessoa certa. Simplesmente do mais absoluto nada, uma Hex Maniac aparecerá. Ela falará aquelas frases sobre nada no mesmo instante, sendo até hoje um dos eventos mais misteriosos e sem qualquer explicação dos jogos de Pokémon. Até hoje não se tem uma explicação nos jogos ou da própria Game Freak sobre o que foi esse evento e tal, o que deve iniciar várias teorias e lendas sobre o que foi a Hex Maniac e o que ela é. E uma dessas interpretações foi a chamada Chimera do mod de Friday Night Funkin' e Hypnos Lullaby. E agora que você sabe quem a Hex Maniac é em Pokémon, o Slenderman vai falar mais de quem é a Chimera. Durante a música, tomamos o papel de Serena, a protagonista feminina dos jogos de Pokémon X e Y, mas que aqui é uma ex-estrela pop que acabou se tornando uma fotógrafa e exploradora urbana, com as fotos que vemos no início do mod sendo exatamente as fotos que ela tirou antes de entrar em uma casa abandonada, e que aparentemente foram encontradas pela polícia local. Com a primeira foto sendo uma da Serena de frente em alguma espécie de local obscuro cheio de plantas. A segunda, onde mostra que ela encontrou uma espécie de inseto enorme morto em meio àquelas plantas. E a última é a foto onde ela aponta para a casa a qual ela iria entrar. No começo tudo parecia normal. Ela começou tirando algumas fotos do que parecia ser uma casa velha de uma família comum como qualquer outra. Mas, ao investigar as fotos que ela tirou, ela vê isso.
Rex Maniac aparece com uma aparência bem mais macabra do que a sua contraparte original. Apesar das mesmas vestimentas, o seu rosto era pálido, sua boca era muito maior, parecendo até mesmo estar ensanguentada, e os seus olhos pareciam profundos, além de ela se mover de uma maneira bem similar a alguma espécie de cadáver, sendo muito similar a Kayako dos filmes Ju-On, ou a versão americana O Grito, já que muito provavelmente essa versão da Rex Maniac é muito mais baseada nos yokais da cultura japonesa. E bem, obviamente, a Serena fica extremamente assustada e, usando de sua câmera, ela tenta afastar a Rex, mas é aí... Serena cai na área de baixo da casa, e mesmo com seu braço quebrado, aos poucos ela se rasteja para fora do local, quase sendo pega no processo. Aparentemente, Serena havia escapado, mas é quando ela olha em volta que ela percebe... Em realidade, Serena não havia escapado da Rex Maniac. Afinal, ao longo da música, se perdermos e errarmos as notas em determinados momentos, frases da Rex Maniac serão ditas em japonês nas múltiplas telas de Game Over que mostram o verdadeiro final dessa música, sendo essas as falas. É necessário um recipiente para transplante. Encontre um adequado. Abra o torso ao meio para expor as costelas e os órgãos. Remova os órgãos abdominais para criar espaço habitável. Remova os pulmões e o coração. Certifique-se de que ela não esteja respirando. E assim chegamos no final verdadeiro da música. E bem, agora finalizada a música, eu posso finalmente explicar de uma vez por todas o que é essa versão da Rex Maniac. Lembram daquele enorme inseto morto que a Serena se encontra no começo da música? Então, esse é um inseto de uma espécie chamada Quimera, que segundo a diretora do mod, que sim, eu consegui conversar porque ela é brasileira, essa coisa pode ser ou não um Pokémon próprio do mod. Não dá para saber ainda se realmente essas quimeras são realmente Pokémons ou alguma espécie de outra coisa. Afinal, não existe nenhum Pokémon na saga inteira chamado Quimera ou algum que realmente é similar a esses insetos. E essas múltiplas quimeras tomaram conta do cadáver da Rex Maniac, transformando-a nesse cadáver ambulante que vemos durante a música. Por isso a Rex Maniac, inclusive, é referida no jogo como Yurei, que na cultura japonesa é um espírito inquieto ou um yokai, preso e fadado a não descansar em paz por conta de algum fator externo. Ou seja, sim, aquela casa era da família da Rex Maniac, que graças às quimeras que possuíram seu corpo, ela foi impedida de descansar em paz, presa no seu cadáver apodrecendo naquela sua antiga casa, fadada a ficar viva e caminhar como uma espécie de zumbi. Ou pelo menos isso até ela encontrar um novo recipiente, pois esse era o objetivo das quimeras,
encontrarem um novo corpo para habitarem. No caso, esse corpo sendo o da Serena, que infelizmente, ao entrar naquela casa, acabou sendo a próxima vítima e se transformando na nova yokai. Apesar de ela de certo modo ter libertado a Rex Maniac, ela agora estava presa no seu cadáver e destinada a encontrar outro recipiente quando seu corpo também apodrecer. Um cadáver ambulante amaldiçoado a ficar preso naquele corpo e nunca mais poder descansar em paz. E isso é a história de Quimera e todo o contexto da música e da Rex Maniac no geral. Espero de verdade que tenham gostado do vídeo. Afinal, quando eu vi a Quimera e toda a música no mod do FNF Lulab, eu quis muito falar sobre ela e fazer vocês entenderem toda a sua história. Em especial porque eu tava morrendo de saudade de falar de Pokémon e de Poképassas aqui no canal. E espero de verdade que tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo de hoje e talvez queiram que eu fale de outras Creepypastas de Pokémon, comentem e compartilhem esse vídeo para mais pessoas que queiram conhecer essa história, para assim eu saber que vocês realmente querem que eu volte a falar de Pokémon aqui no canal. Enfim, eu acho que eu já falei o suficiente. Devo dizer, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço demais ao Yuri por ter topado participar do vídeo, a Ekli, minha amiga, que foi a dubladora da versão oficial da Rex Maniac, e em especial agradeço demais a Biff, a diretora do mod, que não só me ajudou com várias informações ao longo de todo o vídeo, como foi a dubladora do FNF Lulab. Muito obrigado mesmo, Biff, por toda a sua ajuda. Além de que devo agradecer a todos os membros do canal e também aos membros do Apoia-se que sempre ajudam o canal financeiramente falando. Eu sou o Daisy Landman e tenham uma boa noite. Até mais!